No vídeo de hoje a gente vai estar falando melhor sobre o meu treino de peito, né? Treino de supino, mais acessórios. É de toda terça-feira. Nessa semana eu acabei fazendo só uma série para 3 repetições do supino. Essa aí de fundo. Então, quem puder curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. Vai ter o do treino de deadlift, costas também. Vou estar editando ele para a próxima semana. Então, bora lá. Então, vocês podem ver, eu não chego até a falha. Então, eu guardo um pouco na reserva ainda. Não era o propósito dessa semana, né? E aí eu venho aqui para o supino com halteres. Eu vou descrever um pouco melhor dessa questão, da importância dele mais para frente no vídeo e também um pouco do meu setup, do leg drive no supino. Mas eu gosto bastante dele para agregar esse volume, né? Não fadiga tanto quanto um supino com a barra ou outras modalidades, outras variações. Então é um exercício que eu gosto bastante. Fala comigo, estava querendo comentar sobre algumas coisas, principalmente sobre setup do supino. Acabei de terminar o supino reto com a barra, venho aqui para os halteres, faço 2 séries, 6 a 8. E eu estava querendo comentar da questão do setup mesmo, encaixar no movimento. Muita gente acaba querendo copiar o outro e acaba fazendo mal feito. Cada um vai se encaixar na máquina ali no supino de alguma forma. Então, seja o leg drive só na ponta dos pés ou o pé todo em contato com o solo, um arco maior ou menor, dependendo da mobilidade da coluna. Então a gente tem que se atentar nisso. Encaixar a questão do glúteo, perna, braço, toda a abertura, todo o setup vai ser bem individual. Óbvio que a gente pode ter algumas premissas, mas reparem como eu faço o meu setup. Eu encaixo bem o leg drive primeiro, depois eu subo a coluna, encaixo totalmente o arco e aí eu pego a barra. Já tem gente que gosta de pegar a barra antes, fazer o arco. Então vai ser bem individual. A questão é você encaixar o corpo, fazer como se fosse uma única estrutura para erguer o supino. Por isso que a gente usa bastante o leg drive, que ele vai te dar 5, 10, 15 quilos a mais. Você vai usar o seu corpo todo para erguer aquela carga. Então a gente tem que se atentar bastante nisso. Pense no seu corpo como uma única unidade, uma mola mesmo. E ela vai estar erguendo o peso. Por isso é tão importante essa questão dessa técnica. E a proposta do supino com halter logo após é para essa questão da instabilidade. Então a gente vai fazer um movimento semelhante ao supino com a barra, só que com o halter, para dar essa estabilidade para o ombro, melhorar essa valência física nossa, essa nossa qualidade técnica. Então cumpre esse papel. Fora também uma certa hipertrofia. Porque como você tem um menor trabalho de tríceps, você consegue colocar um volume maior de séries aqui, subir um pouco de volume para trazer essa hipertrofia sem fadigar tanto. Então é um ótimo exercício, gosto bastante de incluir, seja pensando em puramente hipertrofia ou hipertrofia dentro do treino de força, dá para encaixar. Valeu? Terceiro exercício do treino, eu prefiro o Smith, então eu faço esse supino inclinado para buscar um estímulo maior para o peitoral clavicular, um ponto fraco do meu físico. Então, eu penso unicamente nisso, né? Esse trabalho um pouco maior voltado para hipertrofia, 8 a 10 repetições. Faço 1 ou 2 séries a depender da semana e do volume de treino no supino reto e nos demais exercícios. Mas o de sempre aqui, um controle, amplitude máximo. Eu uso essas faixas de punho também eu sinto um pouco de dor devido às sobrecargas maiores. Então, para não me incomodar, não vai atrapalhar a questão de hipertrofia e vai me dar mais performance com mais segurança. Valeu? Aqui eu tenho testado essa variação em que eu coloco esse ponto de contato, nesse ponto de força no meu antebraço e não segurando lá na frente com as mãos. E na teoria a gente vai ter uma exigência menor, né, bem menor do bíceps, que às vezes as pessoas vão sentir muito e eu estou gostando bastante, consigo uma boa contração, uma boa consciência corporal, jogando bem o estilo para peitoral. Então eu recomendo vocês testarem com um cross menor, assim, mais estreito, encaixa muito bem e aí vocês veem. Fala comigo, então, estou no último exercício aqui do treino, finalizando. Pensando no treino de peito, eu gosto bastante de incluir variações de aduções de ombro. O que é isso? É esses movimentos de abraçar. Então, voador, crucifixo, voador no cross, Smith, são esses movimentos de adução de ombro. Então a gente está buscando esse trabalho mais isolado de peitoral, sem tanto a ajuda do tríceps. Ainda vai ter um pouco de anterior de ombro, mas isola bem mais o peitoral. Então, padrões de aduções de ombro eu gosto bastante. Como eu já estou no final do treino, eu dou uma preferência para usar mais máquinas. Então, estou aqui no Smith, no cross, e cumpre bastante seu papel. Mas poderia ser um crucifixo com halteres, principalmente pela questão de disponibilidade de máquina. Ou colocar ele mais no início da sessão, se o seu foco é mais hipertrofia mesmo do peitoral, não tanto alguma outra valência ou algum outro exercício. No meu caso, vai ficar muito forte no supino. Então, não faz sentido eu começar por outro exercício que não seja ele. Então, aduções são muito boas. Pode ser tanto uma quanto duas, ou mais variações na sua sessão ao longo da semana. Eu vejo bastante na prática que, a depender da estrutura, tamanho da caixa torácica, largura
comprimento dos braços, vai afetar bastante o desenvolvimento do peitoral. Então, assim, aduções são muito bem-vindas, principalmente para quem não consegue desenvolver tão bem o peitoral com os supinos, que aí tem a questão da divisão de trabalho, tanto de usar os sinergistas, né, no movimento, tríceps anterior de ombro. Então, aduções, assim, muito bom. Coloca um volume de séries um pouco maior, vai ver esse peitoral mudando bastante. Fora outros detalhes, outras variáveis da periodização. Valeu? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Quais conteúdos vocês querem ver, acompanhar mais por aqui. Sigam lá no Instagram também e até a próxima.